Paz pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso Frutificar College. É um prazer ter vocês aqui. Vamos continuar as nossas aulas que têm sido especiais. Eu já comenta aqui, dê uma boa noite aí, dê a paz aqui, já comenta como você está se sentindo com essas aulas, como você tem crescido no conhecimento e na graça através dessas aulas. Vamos incentivar aí, chame seus amigos, compartilhe aí o que você tem aprendido, para atrair mais pessoas para isso, não necessariamente para uma escola, um instituto, mas principalmente para conhecer mais a Deus, se aproximar mais de Deus através desse conhecimento. E é isso, vamos dar início mais a essa aula. Quero iniciar com uma oração, que você feche seus olhos, aí curva sua cabeça, onde você estiver, se você estiver na sua casa, quiser se ajoelhar, que você tenha esse momento de intimidade com o Pai, para que nessa aula você receba todo o conteúdo de uma forma que grave no seu coração, amém? Pai, muito obrigado, Senhor Deus, por mais esta aula, por mais esse dia aqui, Senhor Deus, aprendendo da Tua palavra, aprendendo do Teu propósito, Senhor. Muito obrigado, Senhor Deus, pelos professores, pelos auxiliares que aqui passam, Senhor Deus. Obrigado, Senhor Deus, por cada aluno que tem incentivado a gente a continuar ensinando. Obrigado, Senhor Deus, por este espaço. Que o Senhor abençoe agora, Senhor Deus, o professor, que o Senhor abençoe agora, Senhor Deus, essa aula, para que possamos receber algo puro, Senhor Deus, algo novo do Teu reino, Senhor. Eu oro já agradecendo, Senhor Deus, por todos os envolvidos aqui, e que o Senhor venha falar aos nossos corações, venha crescer o nosso conhecimento, venha crescer a nossa intimidade contigo através da palavra, e que aquilo, Senhor Deus, que ainda não enxergávamos, Senhor Deus, na Bíblia, possamos enxergar agora com o Teu Espírito, Pai. É o que eu oro e agradeço, em nome de Jesus, amém e amém. Então é isso, gente. Hoje o nosso professor Yuri Guilherme vai continuar a nossa aula. Ele tem trazido conteúdos especiais para nós, e se você gostou, comenta aí, elogia ele aí para ele voltar aqui, para ele continuar nos abençoando. Comenta aí, fala aí se ele está bonito, com o que ele está, se você está gostando do sotaque dele. Comenta aí para ajudar a gente a trazer ele de novo. Também o Israel, o aluno ali, o auxiliar dele, que também tem abençoado a gente com o conhecimento dele. E é isso, gente. Deus abençoe, uma boa aula. Seja bem-vindo mais uma vez, Yuri. Olá, Frutificar College. Deus abençoe vocês. Para mim, como eu disse na primeira aula, é uma honra, é um presente de Deus fazer parte desse grande mover, desse ambiente profético e de profundidade bíblica. Eu quero mais uma vez honrar a Deus aqui pela vida do nosso diretor, do apóstolo César Tavares, dizer que é um presente de Deus, os céus nos abençoando nessa rica oportunidade de juntos aprendermos mais do Espírito Santo. Então, na última aula eu disse aqui que eu vou te entregar 3 passos de como descobrir o meu propósito, porque essa é a pergunta que me faz. Olá, Israel, Pai do Senhor primeiro, Israel. Pai do Senhor, mestre, Pai do Senhor a todos que estão nos Eu nem acompanhando. te cumprimentei, né, Israel? Não, Perdão, homem de Deus. Que isso, é um prazer juntamente com todos os alunos aí, aprender através das Escrituras, do Espírito Santo, que Ele possa te usar poderosamente sobre esse assunto. O Israel é um discípulo, um menino com todo respeito, né? Um homem de Deus, bom de Bíblia, e ele viaja comigo o Brasil todo aí, nas escolas, auxiliando nas escolas, nas aulas, e eu quero te encorajar, viu, Israel? Amém. Pegando essa deixa aqui, você que é jovem, se aprofunda na palavra, não perca essa oportunidade, esse instituto aqui, essa escola, Frutificar College, é um instrumento de Deus, viu, para te abençoar. Continue investindo, continue acreditando, não desista, não pare de estudar, vai valer a pena. Frutificar College, continue até que frutifique, vai frutificar, não pare, não desista. Aleluia. Porque tem gente que começa a plantar, Israel, depois para de plantar porque não colheu ainda. Aí vai colher. Há tempo para todas as coisas. Eu já passei por aí, já fiquei aí, já sentei para aprender, assento para aprender até hoje, faz parte. Tem uma frase que diz assim, quem não se assenta para aprender, para ouvir, não pode ficar de pé para falar. Essa frase eu ouvi há muitos anos atrás, e eu guardei aqui no meu coração,
e leva isso aí para a vida toda. Então, 3 passos de como descobrir o seu propósito de vida. Primeiro passo, Israel. Primeiro passo, bora Primeiro lá. passo, escreva aí, primeiro passo. De como descobrir o meu propósito de vida. Primeiro passo é quando Deus resolve falar com você. Então, o primeiro passo é quando Deus resolve falar com você. Claro, lembra de Jeremias? Lemos o texto. Foi Deus quem resolveu se manifestar a Jeremias e falar para Jeremias qual o seu propósito de vida. Deus falou para ele: Jeremias, eu te separei para ser um profeta. Então, no caso de Jeremias, quem resolve falar foi Deus, porque Deus fala, Israel. Eu creio nisso. Deus fala. Deus falou com Jeremias e pode falar com você. Ok? Então, o primeiro passo é quando Deus resolve falar. Deus fala. Deus quer falar. O segundo passo é quando você pergunta para Deus e Deus te responde. Então, o primeiro passo é quando Deus fala com você. O segundo passo é quando você resolve perguntar para Deus. Então, quando você pergunta, Deus te responde. Como que eu pergunto para Deus? Orando. Então, o primeiro passo é Deus falar. Ou o segundo passo, você se relacionar com Deus, perguntando e Ele te respondendo. E o terceiro e último passo, Israel. Sim, mestre. Isso aqui, irmãos, é uma leitura que eu fiz na Bíblia toda. Eu encontrei esses 3 passos, não encontrei outro. Ou Deus fala com você, de alguma forma, ou você pergunta, ou o terceiro e último passo. Sim. Qual é? Quando Deus levanta um sacerdote, um homem de Deus, para te dar esse destino, como foi o caso do apóstolo Paulo. Quem deu para o apóstolo Paulo? Quem revelou para o apóstolo Paulo? Quem descortinou para o apóstolo Paulo o seu propósito de vida? Quem, mestre? Foi um homem. Qual o nome dele? Ananias. Ananias. Olha como diz o texto, que o apóstolo Paulo estava andando, veio um clarão, ele ficou cego por 3 dias e caiu no chão, lembra? Lembra não? Sim. Aí ele ouviu uma voz, o que a voz dizia para ele? Saulo, Saulo, eu sou Cristo a quem você persegue. Certo? Certo. Aí essa voz, que veio no clarão, e ele ficou cego por 3 dias, você sabe que tem crente que fala que Paulo ficou cego, você sabe, né? Mas na verdade, não é que Paulo ficou cego, pastor Lucas. A verdade é que Paulo sempre foi cego. Quando a luz veio, que a luz é Cristo, só manifestou quem Paulo já era. Só revelou aquilo que ele já é. Já era. É, Claro. de novo. A luz que é Cristo, quando a luz veio, num clarão, Paulo ficou cego por 3 dias. Sim ou não? Sim. Não é que Paulo ficou cego ali. A luz só manifestou quem Paulo era, cego. Uau. Irmãos, bote na sua cabeça. A presença de Deus é capaz disso. Disso o quê? De manifestar quem verdadeiramente você é. Vou falar de novo. A presença de Deus é capaz de fazer com que você se manifeste em quem você é de verdade. Lembra de Isaías? Sim. Isaías pregava assim, ó: ai de vós, ai daquele, ai desse, ai de vós. Aí de repente veio um anjo de Deus com uma tenaz, com uma brasa de fogo que veio do altar de Deus. Ele pega essa brasa, coloca na boca de Isaías. Olha como Isaías vai dizer: ai de mim, Uau. que sou de impuros lábios. Ou seja, a presença daquele anjo que veio de Deus manifestou quem verdadeiramente Isaías é. E assim foi com Paulo, assim foi com Saulo. Quando ele viu aquele clarão que era Cristo, ele ficou cego por 3 dias, como alguns pensam, mas na verdade ele só manifesta quem ele já era. Ele descobre que ele era cego ali. Poderoso isso, hein? Claro. Agora, por que disso? Por quê, Por mestre? que esse Cristo, ele manifesta deixando Paulo cego? Diga assim, por quê? Por quê? Porque Paulo era soberbo. E Paulo
vai ouvir uma direção de Cristo assim, ó, Paulo, vai à rua direita, encontra lá um camponês. Irmãos, se Paulo não manifestasse ser cego, ele nunca iria na rua direita ouvir um camponês. Nunca na vida, nunca. Ele era importante, famoso. Não. Irmão, Paulo foi criado aos pés de Gamaliel, de Eliel. Mexe com o ego dele, né? Não, ele nunca ia parar para ouvir um camponês. Nunca. Aí ele cego, quer voltar a ver? Vá na rua direita, senta, ouça o homem e depois voltarás a ver. Uau. Aí ele foi. Ele foi por quê? Porque ele era cego, estava cego. Ele queria ver. Ele queria voltar a ver. Entendeu? Aí ele foi. Quando ele chegou lá, encontrou um camponês. Falou para ele assim, ó, senta aí. E ó, Bíblia nele. Irmão, ensinou tanta Bíblia para Paulo. Aí no final de tudo, orou por ele e voltou a ver. E falou para ele assim, ó, agora sim, está pronto. Faça assim, faça assado. Ou seja, quem vai dar as direções, quem vai destravar o ministério do apóstolo Paulo, foi um homem que Deus levantou. Um sacerdote que Deus levanta. Quem vai dar o propósito de Paulo para Paulo foi um homem, por nome de Ananias. Porque essas são as três maneiras: ou Deus fala com você, ou você pergunta, ou ele levanta um homem, um profeta, um sacerdote, um mestre, um pastor, para te dar esse propósito de vida. Então, no caso de Paulo, ele descobriu o seu propósito com Deus levantando um sacerdote para ele. Claro. Para lhe mostrar aquilo que ele já não enxergava mais. Fala de novo. No caso de Paulo, com ele foi Deus levantando um sacerdote para fazê-lo enxergar aquilo que ele já não enxergava mais. Diga assim, por quê? Por quê? Porque os pais naturais te trazem a vida, mas os pais espirituais te dão destinos. Uau. Pegou ou não? De novo. Claro, porque os pais naturais te trazem a vida, mas os pais espirituais têm poder para te dar destinos. Posso te falar? Honra os seus pastores, honra os seus líderes, porque talvez, e só talvez, estão neles aquela chavinha que você precisa, que você procura tanto aí fora. Sabe, aquela chavinha para destravar aquilo que você procura? Talvez pode estar dentro daquele homem, daquela mulher que Deus levantou para cuidar de você. Sabe o que nós fazemos? Diga assim o quê? O que, mestre? Desonramos, não cuidamos, não amamos. Vai dar ruim. Sabe por quê? Olha como está escrito, que Jesus não pôde fazer muitos milagres. Na onde? Na sua própria terra. Porque eles não reconheceram Cristo como homem de Deus. Posso falar? Fala tudo. Posso falar mesmo? Deixa Deus te usar. O maior impedimento para que não haja milagres na nossa vida é o nosso coração desonroso com nossos pastores e autoridades. Uau. Deus não opera milagres em ambientes que não há honra. Nós iremos talvez um dia falar sobre isso aqui na escola, aqui na Frutificar College. Eu tenho uma aula sobre lealdades e honra, a chave para os milagres. Isso é muito poderoso, viu? Muito poderoso. Falar de honra nessa nação, né? Falar de honra nessa nação, atualmente,
É difícil, né? Porque cada um quer viver com o seu próprio prazer, servindo a si próprio. E que os outros sirvam a ele. E esqueceu de que a mensagem de Cristo, que o maior é aquele que serve, não é aquele que é servido. Que os teólogos veem com uma ótica Jacó e Esaú, certo? Olha como que Deus falou para Jacó e para Esaú: Rebeca, os seus meninos são duas nações, o menor será senhor do maior. Sim. E o maior, que é Esaú, vai servir o menor. Peguei. Certo? Peguei. Minha pergunta para você é, Israel: Deus queria abençoar Jacó ou Esaú? Esaú, claro. Por quê? Porque a honra está em servir. Você tirou 5 na prova. 5 na prova, diga assim, por quê? Por quê? Porque se você tirasse 10, se falasse o texto bíblico. Qual o versículo? Diga qual. Qual? Maior é o que serve. Então quem seria maior? Esaú serviria a Jacó. Entendeu? Deus não queria abençoar Jacó, Deus queria abençoar Esaú. Uau. Deus falou assim, ó: o maior vai servir o menor. Só que ser maior está em servir. Quem é o maior? Aquele que serve. Eu tive essa ótica a minha vida inteira. Diga assim, por quê? Por quê? Porque isso é reino. Quem será o maior no reino? Aquele que mais servir. Exatamente. Quem mais serve, maior no reino. Entendeu? Desde o princípio foi assim, desde Gênesis foi assim. Aquele que serve reina. Deus estava querendo mostrar para Esaú que ele tinha preparado para Esaú algo muito maior do que algo, coisas terrenas. Ele não entendeu. Não compreendeu. Agora, tudo isso Deus escreveu num livro, o livro do propósito, quando você ainda era um espírito que habitava as entranhas de Deus. Certo? Certo. Você era um espírito que habitava as entranhas de Deus. Até aqui, Israel, não tinha terra, não tinha mundo, não tinha. Por quê? Porque Deus ainda não havia fundado a terra, não tinha, e nem estendido os céus. Ok? Ok. Só havia você dentro de Deus. Só. Abra lá em Gênesis 2:7. Gênesis 2:7. Que Irmãos, poderoso, hein? pega a sua Bíblia, abra ela aí, pelo amor de Deus, viu? Pai de preguiça, irmão. Tô te vendo, viu? Tô te vendo aí. Estou lá. Não, porque aqui é chique, né, Israel? Eu sei que tem aqui, ó, aqui assim, ó. Tem os versículos aqui, sabe? Tem crente que não quer a Bíblia não, porque tem uns versículos aqui, ó. Não, abra aí, irmão. Em nome de Jesus, né? Já apresenta no rodapé já? Tá, aqui é alto nível, Israel. Ah, Aqui é Frutificar College. Respeita, vai lá. glória a Deus. Gênesis 2:7. Vamos ler desde o versículo 4, Israel. Vamos. Gênesis 2:4. Estas são as origens. Estas são as origens dos céus e da terra quando foram criadas. Quando o Senhor Deus criou os céus e a terra. Verso 5. Não havia plantas, não havia erva, não havia árvore, porque o Senhor Deus não havia feito chover sobre a terra, e também não havia o homem para lavar o solo. Verso 6. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a superfície do solo. Verso 7. E então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou alma vivente. Viu? Sim. Viu ou não? Verso 5. Vai lá. E toda planta do campo que ainda não estava na terra, não tinha planta, não tinha árvore, não tinha erva, e toda a erva do campo que ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra.
Então, observe isso. Observe isso. Gênesis 2:4 em diante já é o tempo da formação. Certo. Já é o tempo da formação. Efésios 1:4, Zacarias 12:1, Salmo 139, verso 16, é um tempo na eternidade. Não tinha mundo ainda. Então nós temos dois mundos, diga assim, quais? Quais? Nós temos o mundo da criação e nós temos o mundo da formação. O mundo da criação é um, da formação é outro. Diga assim, por quê? Por quê? Porque Deus primeiro cria e Deus depois forma. Então Deus primeiro cria e depois forma. O que é criar? E o que é formar? Criar é projeto. Certo. Ok? É na eternidade. Formar é materializar aquilo que Ele já criou. Então, se você observar Gênesis capítulo 1, você vai observar que o capítulo 1 de Gênesis é o mundo da criação. Ok? E o capítulo 2 é o capítulo da formação. Porque no capítulo 1 ele cria e no capítulo 2 ele forma. Amém. Você pegou ou não? Peguei, poderoso com essa cara, isso. Assim? É porque... Não, com essa cara, nem glória a Deus ser Deus, fala que Não, você pegou. eu li o texto aqui, né? Primeiro é a criação para depois formar. Primeiro cria, depois? Forma. Primeiro cria, depois? Forma. Aí eu li o texto de Gênesis 2:3, quando o senhor falava... Gênesis? 2:3. 2:3, vai lá. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Criara e formou. Exato. Criara e fizera, tá vendo? Que são dois mundos. Primeiro o mundo cria... da criação e o mundo da formação. Glória a Deus. Mas como que entende isso na prática, Israel? Como, mestre? Gênesis 1:26. 1:26. Abra aí, irmão, pelo amor de Deus. Gênesis 1:26. Glória a Deus. Rapaz, poderoso esse tema, hein? E disse Deus. Quem disse? Deus. Vai lá. Façamos um homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado e sobre toda a terra. Nós iremos falar um dia aqui no Frutificar College sobre a criação. A criação, irmãos, tão poderoso como foi a criação, como Deus criou tudo, como criou as águas, como criou, é muito poderoso. Você vai ficar assim, ó, de queixo aberto. Eu chorava. Tão poderoso é. Você entender o que é a imagem, o que é a semelhança. Vai lá. Domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Ó, você vai observar que o texto sempre é assim, ó, e criou Deus, e criou Deus, e criou Deus, e criou Deus, e criou Deus. O homem, tá vendo? Criou. Por quê? Porque o capítulo 1 de Gênesis é a criação. No capítulo 1, o homem não está sendo formado por Deus, só criado. Então Deus primeiro cria para depois formar. Lê o verso 28. E Deus os abençoou, e Deus lhe disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, sujeitai-a, dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que eu vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore que há fruto, que dá semente, ser-vos-á para mantimento. Lê o 27. E criou Deus o homem à sua imagem. E criou Deus o homem à sua imagem. O que mais? A imagem de Deus o criou. A imagem de Deus o criou. Continue. Homem e mulher os criou. Macho e fêmea o criou.
E aí? E agora? Você sabe que esse versículo aí que eles usam, né? No plural esse versículo aqui. aí que eles usam. Usam esse versículo aí para dizer que os seres humanos nascem sem gênero. Olha como eles dizem, Deus criou macho e fêmea. Eu falei um dia, e aí? Aí quando você nasce, você escolhe o que você quer ser. Por conta desse versículo aqui. Homem e mulher os criou. Esse versículo aí. Eles... O texto fala assim, ó, e criou Deus o homem, macho e fêmea. Aí por esse versículo eles falam assim, ó, Deus me criou macho e fêmea. Quando eu nasci, eu escolho se eu quero ser macho ou quero ser fêmea. Então, eles atribuem que os dois gêneros estão nele. Olha como diz o texto. Deus criou macho e fêmea. Então, como que Deus criou o homem? Lê o texto. A imagem, criou Deus o homem, a sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Os criou. No plural. Porque no mesmo dia, fala comigo assim, não, no mesmo dia. No mesmo dia. No mesmo dia que Deus criou o homem, Deus criou a mulher. No mesmo dia. No mesmo dia. Do mesmo jeito. No mesmo dia que Deus cria o homem, Ele cria a mulher. Está no texto. Tá não, nesse aí não. Aí fala no dia? Não, aqui Então, fala que só que tá criou, né? Tem que ter um texto para explicar esse, né? Tem que ter. Vamos achar Mas aí. aí não fala. Não, Como que aí fala? Que Deus criou o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, e aí ele traz aqui, homem e mulher, Os criou, no plural. Aí fala que foi no mesmo dia? Não. Aí eu falei que foi. E agora? Eu pergunto, e agora? Vou ter que provar isso. O senhor, vou acabar com essa ideia. É o senhor que falou, né? Vamos ver. Vou acabar com essa ideia, pelo amor de Deus, irmão, em nome de Jesus. Ó, olha como está escrito na Bíblia. Estais preparados Uau. para provar a qualquer um a razão da sua fé. Claro, o menino chegou a mim e falou assim, eu ouvi uma pregadora aí, famosa, aqui de São Paulo, falando que Deus criou macho e fêmea. Eu falei, foi mesmo, está na Bíblia. Certo? Aí eu falei, continua agora. Não, até aqui só. Falei, irmão, não parou aí. Abre capítulo 5 de Gênesis. Gênesis 5. Vamos ver, eu quero ver, hein? Vou provar aqui. Não desacreditando do senhor, não. Vamos. Eu sei que você é incrédulo, vai lá. Não confia em mim, não, é incrédulo. Que isso? Ele é incrédulo. Capítulo 5, verso 1, vai lá. Este é o livro das gerações de Adão. Esse é o livro da genealogia de Adão, vai. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. No dia em que Deus criou o homem, vai. A semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou. No mesmo dia. No dia que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Macho e fêmea os criou. Homem e mulher os criou. No mesmo dia. Está aqui. No mesmo dia que Deus cria Adão, Deus cria Eva. No mesmo dia que Deus cria o homem, Deus cria a mulher. Por quê? Foram criados macho e fêmea. Ok? Diga assim, o que mais? E o que mais? Formado em tempos diferentes. Ah, tá. Eles foram criados no mesmo dia, mas formados em dias diferentes. Agora explica muita coisa. Porque a formação do homem está em Gênesis 2:7. A formação da mulher está em Gênesis 2:19, 20, 21. Porque a formação de um é de uma maneira, a formação da Eva é de outra. Por quê? Porque Deus cria macho e fêmea, mas forma diferente. Uau. Nós nascemos com gêneros, macho e fêmea. O que Deus cria, macho e fêmea? Deus cria dois gêneros, macho e fêmea, mas forma um homem e mulher. Gênesis 2:7. Dá um glória a Deus aí. Aleluia.
E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. De novo. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Aí fala homem ou mulher? O homem. Porque foi Adão. E formou o Senhor, e formou. Você vê que a palavra mudou? Não é mais criou. Criou, Gênesis 1. Formou, Gênesis 2. Porque em Gênesis 1 a criação, Gênesis 2 a formação. Então, formação, Gênesis 2. E formou o Senhor Deus ao homem. Do pó da terra. E soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Então, Gênesis 2 de novo. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. E soprou em suas narinas o fôlego da vida. Então, e o homem foi feito 2, alma verso vivente. 7, é o relato de Moisés de como foi a formação do homem. No capítulo 1, a criação, no capítulo 2, a formação. E como foi a formação no capítulo 2? Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Diga assim, por quê? Por quê? Porque no capítulo 1, quando ele cria o homem, na criação não havia mundo. Uau. Não havia mundo. Não havia terra. Não havia terra. Quando ele vai formar o homem, já havia mundo. Então ele cria o homem, cria o projeto, macho e fêmea, ok? Ele vai formar outras criações, o mundo, por exemplo. Depois disso, ele vai formar o homem. Aí ele dá forma. Como que ele dá forma ao homem? Ele vai no pó da terra que ele acabou de formar. E nesse pó que ele acabou de formar, ele pega a matéria-prima e começa a moldar um boneco. Ele molda um boneco de barro sem vida. Agora, é interessante, diga assim o quê? O quê, mestre? Eu vi recentemente aí, há uns 5 anos atrás, até faleceu recente, um doutor tão importante da ciência, e ele fez um podcast, ou foi uma aula, e ele levantou uma questão, dizendo se o homem, ele veio do pó ou veio do barro. Sabe que tem para alguns que isso não é importante, né? Para mim, irmão, qualquer vírgula bíblica é importante. E eles disseram, e ele disse que o homem não veio do barro, veio do pó, né? E ele perguntou assim na classe dele, aonde que tem na Bíblia que o homem veio do pó? Eu fiquei, meu Deus, veio do pó ou veio do barro? Vem Gênesis 2:7. Gênesis 2:7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Do pó ou do barro? Gênesis 2:7 diz que é do pó. É do pó ou do barro? É do pó. Gênesis 2:7. E formou o Senhor Deus o homem do pó. Porque Jó vai dizer, né? Que do pó nós viemos e para o pó retornaremos. Voltaremos. Só que o versículo 6 tem um detalhe. Vê o versículo 6. Um vapor, porém, subia da terra e regava a superfície do solo. Então toda a terra, da onde Deus toma o pó, estava molhado. O pó molhado é barro. Isso é lógica, irmão, que era barro. Por isso a visão de Jeremias. Por isso que tem aquele capítulo de Jeremias 18. Exato. O olheiro manobrando ali o barro. Manuseando o barro. E o próprio Deus dizendo, assim também não sois vós na minha mão, ó nação de Israel. Como que é Israel? Hoje está afiado em Israel, vai lá. Não, é o próprio Deus afirmando, assim também não sois vós, ó nação de Israel, na minha mão. Assim como o olheiro manuseia o barro, eu também posso manuseá-los, né? Moldá-los. Por isso que vai dizer o apóstolo Paulo que nós somos vasos, barros, certo, ou de honra ou de desonra. Uau. Mas Deus te gerou como? Um vaso de honra, ok? Um barro, você é um barro de honra, ok? Esse é o seu predestino. Quando você nasce, você escolhe. Sim. Como que você se torna o vaso de honra ou o vaso de desonra? Com as suas escolhas. Se você cumprir
o seu papel para o qual você foi formado, você é um vaso de honra, um vaso útil. Se você não cumpre o papel para o qual você foi formado, que é o seu direito, você é um vaso, um barro de desonra, sem utilidade. Você vê como que, para você entender algumas questões bíblicas, tem que entender o começo? Os textos se conectam, né? Se conectam. Vai lá, Gênesis 2:7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Então nós temos aqui, em Gênesis 2:7, algo tão importante para nós. E posso te falar, Israel? Sim. Nós começamos a aula aqui. Aqui é o nosso ponto de partida. Aqui começa a aula. Glória a Deus. Para entender isso aqui, Gênesis 2:7. Porque só conseguiremos entender alguns assuntos bíblicos se entendermos Gênesis 2:7. Então formou o Senhor Deus o homem do Pó, 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 do barro, certo? certo? E soprou em suas narinas o fôlego de Vida, vida, e o homem se tornou alma vivente. vivente. Então, observe isso, guarde no seu coração. Primeira coisa que Deus faz é formar o homem do barro. Então ele cria um boneco De argila, né? De barro. argila nunca. Diga assim, por quê? Por quê, mestre? Porque essa ideia de argila é uma ideia frajula e mentirosa. Sério? Claro, porque veja bem, os textos têm que se comunicar um com o outro. Não existe nenhum outro versículo que vai se comunicar com o humano como se fosse argila. Entendi. Ok? Segundo ponto, a argila não pode ser manuseada, manipulada. O barro já pode. Então, quando nós declaramos que somos argila, nós dificultamos um pouquinho a ideia, ou pó simplesmente, dificultamos um pouquinho a teologia, a ideia de que Deus colocou as mãos em nós. Entendi. Porque até aqui do Gênesis 2, tudo que Deus fez, tudo que Deus formou, foi pela sua palavra, né? E disse Deus, haja luz e houve luz, tudo pela palavra, mas quando foi formar o homem, Ele colocou as mãos no homem, Deus manipulou o homem, Deus manipulou o corpo de Adão, porque era barro. Pegou ou não? Peguei. Isso é muito perigoso. Nunca argila. Glória a Deus. Nunca argila. Continue. 2:7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Então veja bem. O pastor Lucas, sobe aqui rapidão, vocês três, vem cá os três. Quero o protocolo aqui. Tem que enquadrar aqui na imagem. Isso. Fica um aqui. Vem pra cá. Fica um no meio aqui. Isso, o outro aqui. Pronto. Tá nós quatro aqui no. Costa um pouquinho para lá, varão. Só um pouquinho. Isso. Então observe. Leia Israel, Gênesis 2:7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas Observe o fôlego da vida. Ah, E o homem foi feito alma vivente. e o homem se tornou alma vivente. Agora, Israel, abra lá em as cartas de Paulo aos Tessalonicenses. Primeira carta, capítulo 5. Observe isso. São bonitos, hein, irmãos? Quer falar para nós como que é alma vivente, fôlego de vida em hebraico? Falo. Capítulo Deixa 5, lá. Vai ficar mais bonito. verso 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso, E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, todo o vosso. Fala comigo, espírito. Você também de casa, irmão. Fala aí, espírito. e alma
Ó, essa paradinha foi boa, gostei. Tá aprendendo, tá bom. Espírito é adicional. Essa letrinha aí esse E na língua portuguesa é um adicional. Espírito e alma. Por que, Israel? Por quê, mestre? Porque o espírito e a alma não são a mesma coisa. São coisas distintas. Uau. O espírito é uma coisa, a alma é outra coisa. Por isso É adicional. adiciona. É adicional. Vai lá. E o mesmo Deus de paz os santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo. Corpo. Então nós somos um ser compostos de quantas partes? 3 partes. Quantas partes? 3. Quais são elas? Espírito, e alma, e corpo. Então essas são as 3 vidas humanas. Então nós temos quantas vidas? 3 em uma. Então nós temos um espírito, a vida no espírito, nós temos a alma, a vida na alma, e nós temos a vida no corpo, que é a carne. Ok? O pastor está... É outro nível. Fala, pastor. Bios, vida no corpo. Psique, vida na alma. E zoe, vida no espírito. Então nós temos esses 3 tipos de vida. Então nós temos espírito, nós temos alma e nós temos corpo. Essas são as 3 partes do homem em uma. Então nós somos um em 3. Nós somos um ser em 3 partes: espírito, alma e corpo. Gênesis 2:7. Gênesis 2:7. Volta para lá. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida. De novo. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Esse que Deus forma do pó da terra, como que a Bíblia chama? Corpo, né? Corpo. Essa é a carne física. Então nós temos aqui o corpo. Fala comigo, Israel. Corpo. Corpo. Fala aí, irmão. Você em casa. Fala corpo. Corpo. Isso. Fala corpo. Corpo. Carne. Carne. Então formou o Senhor Deus o homem do pó. Corpo físico. Certo? Continue. E soprou em suas narinas o fôlego da vida. E soprou em suas narinas o fôlego da vida. Esse fôlego da vida, a Bíblia chama de espírito. Então nós temos o espírito. Então, o que Deus cria primeiro? O corpo. Negativo. O 0 espírito. na prova. Diga por que 0. Por que 0? Efésios 1:4. Abra lá. É a criação, Não, né? abra lá, pra você aprender. Bora lá. Efésios 1:4. Lembre-se, a vida não começa na carne, começa no espírito. E a morte também. Quando você for morrer, você morre primeiro no espírito, depois na carne. O que sai de você primeiro é o seu espírito, depois sua carne vai para a terra. Assim como começa a vida, será a morte. Vai lá, Efésios 1:4. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos... Quantos, Israel? Antes da fundação do mundo. Então não tinha o pó. Então não tinha o pó ainda. Não tinha o pó. Não tinha o corpo físico. Exato. Então o que nasce primeiro do ser humano é o espírito. Então primeiro nasce o espírito. Muitos anos depois, bilhões de anos depois até, nasce o corpo físico. Gênesis 2:7, vai lá. E formou o Senhor Deus o homem... Volta para Gênesis 2:7, irmãos. Vai. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida. De novo. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, Corpo. e soprou em suas narinas o fôlego da vida. Espírito. E o homem foi feito alma Por vivente. que Deus vai soprar, Israel, o fôlego de vida no corpo físico? Por quê? Que ele sopra? Por quê? Diga. Para que haja
o terceiro elemento aqui, a alma vivente? Mas por que ele sopra? Por que ele sopra? Segundo Efésios 1:4, porque já estava dentro dele. 10 na prova. Porque o Espírito estava dentro de Deus. Olha como que Deus faz. Aleluia. Então o Espírito que já existia, sai de Deus e entra no boneco de barro que não tinha vida. Como que eu sei que ele não tinha vida? O Tiago vai escrever que o corpo sem o Espírito é morto. Então o corpo sem o Espírito é Morto. morto. Então esse boneco que Deus forma do pó da terra não tinha vida. Ele vai soprar a vida. Quando ele sopra a vida nesse boneco de barro, esse boneco de barro sem vida acorda. Certo? Certo. Quando acontece isso, a junção do Espírito no corpo físico, a junção do Espírito na matéria, nasce o quê? A alma vivente. A terceira e última parte do homem, que é a mais recente, que é a alma vivente. Então nasce a alma. Olha o texto. Então formou o Senhor Deus o homem do pó, corpo, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, espírito, e o homem se tornou alma vivente. Pegou não? Sim. Então o que o homem se tornou? Alma O vivente. que ele era? Um espírito. Espírito. E agora? Uma alma Agora vivente. é uma alma. Então agora é o corpo interligado à alma e o espírito interligado à alma. Então nós somos um ser tricótomo, interligado. Então nós temos a alma, o corpo e o espírito. Tá aí, diga amém. Amém. Mas nós não somos mais um espírito. O que nós somos? Uma alma vivente. Uma alma. Nós deixamos de ser um espírito e nos tornamos uma Alma alma vivente. vivente. Como que eu te provo isso? Como, mas? Jó 32:8. Abra lá, Jó 32:8. Glória a Deus, aleluia. Na verdade, Na verdade, existe há um espírito, no homem, esse A aí, você leu existe, como está na sua Bíblia? H-A acento. Por que você falou existe? Você tem que ler exatamente como está escrito. Vai de novo. Na verdade, há um espírito no homem. Esse A está com o H e acentinho no A? Está. Sim ou não? Sim. Então, eu posso ler, na verdade, existe um espírito no homem. Sim ou não? Correto? Sim ou não? Sim. Se A tiver com H e acentinho no A, eu posso ler que existe. Ok? Ok. Então, de novo. Na verdade, há um espírito no homem. Pronto. Na verdade, há um espírito no homem, mas o homem não é um espírito. Entendeu ou não? Peguei. O homem foi um espírito. Ele deixa de ser um espírito, se torna uma alma, e agora ele tem um espírito. Então qual é a equação correta, Israel? Qual, mestre? Nós somos uma alma, Certo? Nós somos temos uma alma um espírito e habitamos em um corpo. e habitamos em um corpo. Como que nós aprendemos? Lá na catequese. Eu aprendi o contrário. Aprendemos que somos um espírito, temos uma alma e habitamos em um corpo. Qual a base bíblica para isso? Não tem. Viu? Isso traz muita confusão, né? Agora diga, agora diga assim, o que significa isso? O que significa isso? Muita coisa, porque essa equação aqui vai definir como que você vai crer em escatologia, como que você vai crer em libertação, como que você vai crer em salvação. Uau. Entendeu? Tudo na sua fé, na sua teologia, está baseado nisso aqui. Se você não conseguir ter bases bíblicas corretas para essa equação, a sua cabecinha vai bagunçar tudo quando diz qualquer outro assunto bíblico. Porque essa aqui é a sua origem, isso aqui é você.
Não tem como você querer entender qualquer outro assunto bíblico sem entender quem você é, quem é o ser humano. Como que eu vou falar sobre qualquer outro assunto de um ser humano se eu não entendo como ele é, quem ele é? Entendeu ou não? Então nós somos uma alma. Certo? Vai lá ver se você aprendeu. Nós somos uma alma. Vai, amostradinho, eu gosto assim, vai. Não. Vai, Israel. Nós somos uma alma vivente. Temos um espírito. Vai vendo, até onde vai, vamos ver. Que habitamos em um corpo. De novo. De novo, vai. Nós somos uma alma vivente, uma alma. Temos um espírito que habitamos em um corpo. Claro, Israel. Então nós somos isso aqui. A alma, Israel, é quem governa o homem. Então você é a alma. A alma é quem governa. A alma é quem governa. Nós não somos governados pelo espírito e nem governados pelo corpo. Quem governa você é a sua alma. Você é uma alma. Diga assim, o que significa isso? O que significa isso? Quando você morrer, para onde vai o seu corpo? Para o pó da terra. E o seu espírito? Volta para Deus. E a sua alma? Diga assim. Você vê como essa doutrina pode bagunçar sobre o que você quer sobre salvação? Espiritismo, está vendo? Para onde vai a sua alma? Nós não sabemos. Para onde eu vou? Não sei. Essa foi a resposta que você me deu. Quer chutar? Eu quero aprender, na verdade. Vou só ouvir. Para onde vai a alma, então? Perguntei primeiro. É porque o texto do corpo, nós sabemos bem, né? Ouvimos bastante, pelo menos. Qual? O texto falando-se a respeito do corpo, nós ouvimos bastante, pelo menos. Que é um texto bíblico, e vai voltar ao pó. Também. Em relação ao espírito, também ouvimos bastante sobre isso, que retorna a Deus, como também está escrito. Então fala o seguinte, você quer saber mesmo para onde vai a alma? Quer saber mesmo? Eu estou curioso, eu quero. Não perca a próxima aula. Claro, não perca. Amém? Amém. Deixa eu orar por você. Glória a Deus. E eu cheguei até aqui para te encorajar. Não perca a próxima aula, irmãos. Não desista. Vá até o fim. Posso te falar? Isso aqui, Bíblia Sagrada, é uma fonte inesgotável de muitas revelações. Glória E fique tranquilo, se alguma coisa que eu te falei aqui, você não conseguiu entender hoje, volta o vídeo. Tem como botar o vídeo depois? Volta o vídeo, volta, até que você consiga tentar compreender. E fique tranquilo, se mesmo voltando, não compreendeu ainda, não concorda ainda, fique tranquilo. Lembra o que Jesus falou? O que eu vos falo hoje? O que eu vos falo hoje, não compreendes, mas amanhã, talvez, compreendereis. Revelação é assim, ela é progressiva. Amém? Deixa eu orar por você, vamos orar por eles? Deixa eu orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu quero te colocar nas tuas mãos. Amém. Esses alunos tão preciosos, amigos, alunos do Frutificar College, essa escola que o Senhor levantou no Brasil para ensinar ministros, ensinar líderes, ensinar pessoas que têm um desejo de aprender mais de Ti. Eu quero abençoá-los e declarar em nome de Jesus que a mesma revelação, que o mesmo Espírito que está por detrás das letras e que me alcançou, também alcance eles. No nome de Jesus, eu decreto e declaro agora na autoridade do nome de Jesus. Na mesma unção, eu estou aqui na mesma unção, debaixo da mesma unção dos apóstolos, na autoridade do nome de Jesus, para declarar sobre a sua vida, que o seu coração, que os seus olhos, e
que a sua mente e que os seus ouvidos serão abertos para que vocês possam viver novas experiências e muitas revelações da parte de Deus. Amém. Assim como Jesus disse: quem tem ouvidos, ouça. É o que eu declaro em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe e até a próxima.